nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. São João, capítulo 12, versículo 39. Está escrito assim na palavra de Deus: por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Senhor, nós estamos mais uma vez te dando graças por esse instante, por este momento, por o Senhor ter tido cuidado de nós, ter tido misericórdia de nós, por o Senhor ter nos revelado o teu plano, por o Senhor ter agido em nossas almas, transformado os nossos corações, dando-nos a capacidade de crer na tua palavra. E pedimos o nome de Jesus Cristo, juntamente com esses irmãos aqui presentes, e com os outros que ouvirão este culto futuramente. Pedimos encarecidamente que o Espírito Santo ilumine a cada dia as nossas vidas, e que a grande luz infinita possa brilhar em nossa vida. A tua palavra seja manifesta em nós, através de nós, a ponto dela poder ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Amém. Este será o nosso culto de número 9, dentro do assunto das parábolas de Jesus. E sendo que é uma continuidade de um culto anterior, talvez irmãos que ouvirem a gravação, se não ouvir a outra, antes dessa, possam não entender alguma coisa. Mas é só pegar a gravação anterior e vai ver que é um segmento. No outro culto nós aprendemos aquelas palavras: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou? A quem se revelou o braço, o poder, a força, a glória, a magnificência do Senhor? E aí você seguiu as Escrituras e Davi mostra que isto é revelado para aqueles que temem ao Senhor. E, de acordo com as palavras de Jesus, no assunto das parábolas, ele disse que as pessoas não podem ver porque estão com seus olhos desfocados. Eles não têm conseguido enfocar a luz, porque muitas vezes a luz que tais pessoas têm está em trevas. Isto me deixou um pouquinho tonto vendo estas coisas, porque como pode uma luz estar em trevas? Jesus disse: mas se a vossa luz for trevas, quão grande será essas trevas? Onde ele mostra que a candeia do corpo é os olhos. E se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Isto nós aprendemos o significado daquelas palavras, quando vemos o seu significado no grego e tudo mais, o que significava os olhos que são mal ou maligno e todas essas coisas. E aquilo vinha de uma palavra que significa que a pessoa está todo embaraçado, em outras palavras, enrolado com as coisas. E dentro desse tema, essas pessoas estão muito cheias de distrações, porque em cultos anteriores você aprendeu que as bênçãos que as pessoas têm recebido de Deus têm sido a causa de sua perdição, porque eles se apegam com aquilo que recebem, com as dádivas de Deus, com os dons, os presentes, e se esquecem de quem é o doador, do que aconteceu, do que o próprio doador exige. Então, é um cesto cheio que a pessoa tem, são bênçãos que ela tem: saúde, vida, famílias, propriedades, posses, literaturas, bíblias, mensagens, CDs, fitas, tudo cheio, transbordando. Isso termina sendo a causa de sua perdição, porque foi isso que causou a perdição do jovem rico, por ele não conseguir
é exatamente desprender disso, dizer eu não tenho nada, eu preciso de tudo, e esse tudo estava numa só coisa, na palavra manifesta, para o dia. E para isto ele deu as costas e não pôde seguir adiante. E é por isso que muitas pessoas estão apegadas com aquilo que já receberam e não têm conseguido dar um único passo sequer à frente, seguindo a coluna de fogo. Então, nós aprendemos também que as pessoas não estão mais fazendo o que faziam antes. Lembram que nós concluímos falando sobre as fitas, quando o irmão Branham diz que hoje está difícil ouvir a voz de Deus, porque tem muitas vozes que estão nos distraindo, está tirando a atenção das pessoas. Ele disse isso na mensagem, escutando sua voz, e em outras mensagens. Então, observe. Para algumas pessoas, a revelação então fica encoberta. Essa revelação que eu estou vos dizendo, trata-se das boas novas. As boas novas, você sabe que é o Evangelho. As boas novas nos dias de Jesus, foram os pastores que trouxeram, que anjos trouxeram para eles. E quando os anjos se apresentaram para os pastores, disseram, eis que eu vos trago novas de alegria, boas novas. Eis que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Então aquilo era algo, a palavra de Deus sendo manifesta aqui na terra, em seu dia. Então hoje, o Evangelho hoje tem que ser outra vez boas novas. E as boas novas de hoje traz a revelação das novas que foram entregues há 2000 anos atrás. E agora você tem que ver estas parábolas de Jesus, enfocando ela para os nossos dias, o que diz isto para o tempo presente. E aqueles que não acompanharem a revelação das Escrituras que Deus tem nos dado, que Deus tem entregue para a igreja nesse tempo presente, essas pessoas estão cegas, foram cegas. E esta cegueira que essas pessoas recebem não vem de qualquer maneira. Para isto, o Evangelho tem que ficar encoberto. As boas novas ou a revelação do tempo presente fica encoberta para tais pessoas. E de acordo com o que escreveu São Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, ele diz, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, por quê? Veja, mas se ainda, veja as frases dele. No entanto, depois, em outras palavras, depois de uma coisa tão esclarecida, depois da doutrina da mensagem ser entregue para as pessoas de uma forma tão perfeita, tão cabal, tão dentro das Escrituras e dentro de todo o texto e contexto de todas as mensagens e tudo. E mesmo assim as pessoas sentem dificuldade de entender e acham que é algo complicado e preferem seguir adiante ou ficar para trás sem enfocar sua visão, sua mente na explicação da palavra, porque acha que aquilo está complicado, está dificultando o seu aprendizado. Paulo disse, olha, depois de tudo isto pronto, de tudo isto entregue, uma coisa tão esclarecida, e se ainda, aí entra o versículo, o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E esses que se perdem, eles não sabem que estão perdidos, eles acham que estão certíssimos. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vocês vão de lembrar que foi por aqui que nós concluímos o culto anterior, quando pregamos sobre as parábolas, a parte de número 8. E você observa que é o diabo que cega as pessoas, e como ele cega as pessoas? Usando o Evangelho. Ele usa o Evangelho do mesmo jeito que ele usou o que Deus disse para confundir Eva, injetando ali uma pequena palavra, dizendo certamente não morrerás. Então ele usa hoje o Evangelho, ele usa hoje a pregação da palavra, ele usa hoje a pregação da mensagem exatamente para cegar as pessoas. Observe. Está nas mãos das pessoas, está nas mãos dos irmãos, está na mão de todo mundo que diz crer nesta mensagem, livros, enciclopédias completas da voz de Deus para esses últimos tempos. Aquilo que Deus tinha durante toda a história da humanidade, que Ele deixou para o tempo presente, isso estamos deixando na mão das pessoas, em forma de livros. Todos os sermões, onde consta o assim diz o Senhor para hoje, está nas mãos das pessoas, e aí de uma forma gratuita.
Observe estas coisas. Nunca no tempo da história da humanidade aconteceu o que nós estamos vendo acontecer. Os pregadores passados, profetas da antiguidade, eles registraram suas profecias em papiro, em folhas, em couro, ali, e aquilo ficou guardado e foi depositado em vasos de barro, guardado em caverna, e alguns deles sofreram, tiveram partes queimadas, ou destruído, escondido, todas estas coisas. E Deus foi preservando a originalidade da sua palavra até que chegou nos nossos dias, quando tudo aquilo que ficou escrito por parábolas, símbolos e enigmas seria esclarecido. Então, quando vem o esclarecimento das coisas, Deus diz para o seu profeta: armazena o alimento para o tempo de seca. E ele disse: como eu posso armazenar? Foi dito para ele, assim como José fez aquilo no Egito, armazenando o alimento para os 7 anos de seca, tu também deves armazenar o alimento, porque estava chegando o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, que dizia que nos últimos dias viria uma grande fome e sede, não de pão e de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Então o alimento foi armazenado. Se existe alimento na terra hoje, alimento espiritual, este alimento está nas mensagens. Este alimento está nos sermões, onde a voz de Deus foi falada de uma forma audível e pôde ser gravada e registrada, porque, de acordo com a profecia de Daniel, isto seria para o tempo do fim, quando a ciência tivesse multiplicada, quando a ciência fosse multiplicada. Então, hoje as pessoas não têm desculpa. Nós, irmãos desta mensagem, nós não temos nenhuma desculpa. Olha, muito foi trabalhado, muito foi feito para colocar cada palavra, cada gaguejado do mensageiro de Deus em forma de livros. Veja, mas por isto está de uma forma tão fácil, já não tem tanto significado para as pessoas. Já não tem tanto significado. Havia um tempo quando escutaríamos, quando as pessoas escutavam o profeta de Deus por horas e horas a cada dia. Terminava uma fita, virava do lado, colocava outra, pegava a sua mensagem, terminava, lia outra e assim ia. Esse tempo parece que passou. Eu disse para vocês no outro culto que você chegava na casa de um irmão e o chamava na porta e ele, pedia um tempinho e tal, porque estava ali sem querer perder o que o irmão Brando estava falando na fita. As pessoas dirigiam seus automóveis ouvindo as gravações, ouvindo as pregações. E hoje não é mais toca-fita, agora é o CD mesmo e todas estas coisas. E as pessoas têm aquela facilidade, compram aparelhos de MP3 que podem rodar, e pode ter todas as pregações de irmão Brando em um CD ou 2 CDs, aproximadamente assim, coisa desse tipo, e pode ouvir a qualquer hora, mas as pessoas já não estão mais se importando com isso. E se procuram adquirir, se procuram ter, é simplesmente para formar coleção. E dizer, eu tenho tantas, eu tenho tal, você não tem, eu já recebi tal, eu tenho aquela, e aquela coisa toda. Antes as pessoas fariam o que fosse necessário para obter uma gravação, um folheto, uma literatura que falasse alguma coisa. Hoje, lá nos Estados Unidos, com $10, eles podem comprar toda a série do irmão Brando, quase 1.120 e tantos sermões. E aqui em nosso país, com alguns reais também, você pode obter toda a série, já está à disposição. E agora que as pessoas podem ter isto, podem ter o jogo completo, e agora que já não cabe mais tanta literatura em cada lar, agora será muito difícil você encontrar pessoas que leem, será difícil você encontrar pessoas que meditam, será difícil você escutar pessoas que escutam um sermão. O que Jesus falou nas parábolas, ele disse que estava se cumprindo a profecia do profeta Isaías. Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração,
e se convertam e eu os cure. Tem que ter alguma coisa errada para que as pessoas não possam ver a obra que Deus está realizando. Tem que estar acontecendo alguma coisa muito grande, muito séria, muito errada, para que as pessoas não se despertem para o trabalho que Deus está realizando dentro do povo da mensagem, trazendo uma revolução. Não é mais aquela voz de comando, trazendo uma ressurreição espiritual dentro do povo denominacional, chamando-os para a mensagem. Agora é uma voz trabalhando, sabe? Não mais nos ossos secos, mas em ossos que precisam criar carne e nervo e se movimentar para poder receber o espírito de vida, para receber vida dele. E por isso é dito, filho do homem profetiza. Filho do homem profetiza. Filho do homem profetiza. Porque esses corpos que estavam em vale de ossos secos, e que houve um grande rebuliço, que houve um grande movimento entre si, e que se juntaram e fez um grande barulho nesta nação. Mas essas pessoas, agora esses corpos completos, que já estão com nervos, com pele, tudo, falta esse espírito de vida. Falta-lhes compreender a presença de Deus mesmo, aqui entre eles, o único que pode dar vida. Na mensagem Provando Sua Palavra, de 1964, o irmão Branham diz, deixe-me ver aqui, onde está a parte que eu gostaria de ler para vocês, onde ele mostra sobre o próprio Deus que está aqui. Deixe-me ver aqui, vocês tenham paciência comigo. Eu tinha anotado em casa. Veja na oração dele o que ele diz. Parágrafo 245. Agora tu prometeste que pouco antes da vinda do tempo do fim, que o Filho do Homem se manifestaria da mesma maneira que fez em Sodoma. Tu prometeste isto, Senhor. Agora tu vieste à terra na forma do Espírito Santo e te colocaste entre nós. Será que as pessoas entendem o que é isso? Este Espírito Santo, Deus mesmo, que tem vindo para manifestar o Filho do Homem, é exatamente para trazer vida. Vida. E falta isto. As pessoas precisam estar fora disto aqui, dessa profecia de Isaías. Porque aquele que se enquadrar na profecia de Isaías está morto. Porque não podem crer. Por isso não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Por isso eu pergunto para os meus irmãos, como nós estamos? Qual é a nossa situação hoje, o nosso estágio hoje na atualidade? Eu estou falando aqui coisas, não apenas para esse pequeno grupo, para estas pessoas que me ouvirão, mas isto é um clamor de pastores, não só daqui do nosso país, mas de outros países também. No país de onde a mensagem surgiu, inclusive. O que tem acontecido com o povo, com muitas pessoas, que muitos deles parece que têm deixado o seu primeiro amor, aquela primeira alegria. E isto quer dizer, o sal se torna insípido. Se torna insípido e termina não prestando para mais nada a não ser pisado pelos homens. Veja, como estamos nós? O que tanto tem tirado a atenção das pessoas? O que tanto temos na mente que tem tirado a atenção? Ao invés de enfocarmos a nossa atenção na voz de Deus para esta hora, o que anda acontecendo na nossa mentalidade? A ponto de termos deixado determinadas coisas tão tremendas e terríveis como um segundo plano. Se der, eu faço. Se der, eu vou. Se der, eu oro. Se der, eu adquiro. Agora não posso. Se der, eu pego. Se der, eu escuto. Esse tipo de coisa. Como se houvesse uma necessidade maior em nossas vidas. E todos nós temos grandes necessidades.
Nós não podemos perder tempo para ouvir, nós não podemos perder tempo para isto e para aquilo, nós não podemos perder tempo para vir à igreja, porque temos trabalho, temos horário, temos patrão, temos isso, temos aquilo. Mensagem Voz de Deus, parágrafo 31, foi pregado no ano de 1963, parágrafo 31, mensagem Voz de Deus. O mensageiro do Senhor disse: hoje há muitas vozes na terra. Isso é absolutamente uma coisa dura, porque isto amortece a voz do sobrenatural. Amortece a voz do sobrenatural. Porque essas outras vozes são mais potentes, são mais chamativas, são mais poderosas nos nossos ouvidos, nos chamam mais atenção. São mais prazerosas de ouvir, não brinca conosco, diz que tudo está bem, diz que não tem problema isto, não tem problema aquilo, isso é bobagem e tal, todo mundo faz, todo mundo anda, todo mundo usa, entende? Todo mundo vai. Muitas vozes. Observe, no outro culto ele falou a voz do prazer, é uma das principais. E aqui ele diz: hoje há muitas vozes na terra, e isto é absolutamente uma coisa dura. Porque isto amortece a voz do sobrenatural. Há muitas vozes intelectuais, grandes vozes, de homem poderoso, que é intelectual. Isso em suas condições intelectuais, só mental, não é? Até mesmo sacode as nações. Porque suas programações, seus cultos, eles fazem grande rebuliço, né? São intitulados os maiores pregadores dos nossos dias. E eu acho interessante a forma que eles pregam. Não sei se é eu que sou muito paradão, né? E vai, e meus irmãos, e vocês sabem, e Jesus fez, e o povo acha que isso é poder, poder. Nossa, que pregação poderosa, porque ele suou a camisa e saiu rouco. Vocês já observaram que desse jeito? E aquela mulher, e Maria Madalena fez isso, e o Senhor Jesus só a libertou, e... Entende? Observe, e vocês vejam. Porque eles têm que fazer muito barulho, muito esforço para dizer que estão cheios de poder. Vamos voltar aqui as palavras de Rembrandt. Eu sou muito crítico às vezes, né? Isso em suas condições intelectuais, até mesmo sacode as nações. Eles apenas não são as pessoas da noite, porém eles agitam as nações. Eles traem grandes organizações, grandes campanhas, florescendo. E uma pessoa estaria um pouco confundida. É suficiente para confundi-lo de como estas coisas seguem e prosperam. Por que as pessoas confundem? Porque estas coisas seguem e prosperam. Rapidamente estão com os templos cheios, rapidamente enriquecem, rapidamente se tornam multinacionais. E batem no peito dizendo: nossa igreja está com tanto em tantos países, e nisto e naquilo. Porque eles sacodem as nações. O mensageiro de Deus não deixou nada para trás sem ter batido naquele prego, né? Vamos continuar. E há vozes que aumentam e fazem estas coisas. E isto causa, não é, que a voz de Deus se põe lá atrás, em alguma parte. A verdadeira voz de Deus. E a voz de Deus, dizem: como conheceremos que é a voz de Deus? Eles perguntam. Porque para hoje, veja, então era um profeta vindicado. Lá atrás, a voz de Deus era um profeta vindicado. Quem tem coragem de dizer que não? Paulo disse: havendo Deus antigamente falado diversas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, através dos profetas. Qual era a voz de Deus lá atrás? Era através de um profeta vindicado. Vamos aqui. Como sabemos que é a voz de Deus? Era um profeta vindicado. Mas hoje, como sabemos que é a voz de Deus? Porque é a manifestação, você sabe que é a voz de Deus, porque é a manifestação da palavra do profeta. Este é o profeta de Deus. E a verdadeira voz de Deus só volta a Deus tão real, vivente, sobrenatural, com sua palavra do sobrenatural, com a manifestação sobrenatural da palavra verdadeira. Então, sabemos que é a voz de Deus, porque essa excelente. Veja, há demasiado nos outros reinos, que isso quase foi amortecido. Porém, recorde, brilhará a voz de Deus, mesmo ela ficando lá atrás. Recorde, brilhará
virá adiante ou fará. Agora, hoje há uma voz no mundo da política. Essa é uma grande voz. A voz da política. Por isso que as igrejas estão todas no meio da política. E as pessoas, absolutamente, neste grande dia de política, estão todos confundidos em suas igrejas e tudo. E muitas vezes, o que acabamos de ver recentemente, que a voz da política é realmente mais forte que a voz de Deus nas igrejas. Ele diz o que podemos ver recentemente. Então ele estava se referindo a acontecimentos na América que aconteceu no ano de 1963. E você vai observar naquele tempo que houve aquela eleição onde foi elegido um presidente que William Branham disse que era o novo Acabe, o Acabe moderno dos nossos dias. E muitas vezes o que acabamos de ver recentemente, que a voz da política é realmente mais forte que a voz de Deus nas igrejas. Ou a gente americana nunca haveriam feito o que eles fizeram. Vê? Mesma coisa aqui no nosso país. Gente, os evangélicos, eles tinham a maior, como é que se diz? Eles tinham o maior levante contra o chamado Partido dos Trabalhadores. Que eu nem sei se é dos trabalhadores mesmo. Trabalhador não tem partido. Trabalhador tem a suor para derramar e calo em suas mãos, para levar um salário miserável para casa. E os evangélicos, puxa, era contra, mas assim que chegou o momento próprio, rapidamente, o homem estava pregando nos púlpitos dos evangélicos, pedindo voto e todas estas coisas. Observe, não é só na América. Na realidade, aqui também é América, não é? Aqui também é América. Por isso que essa mensagem veio exatamente para as Américas. Depois das Américas não tem mais nada. Volta outra vez para o povo ocidental, aliás, oriental. Se a voz de Deus houvesse sido guardada viva na igreja, eles nunca haveriam feito estes enganos. Porém, hoje, a voz da política é muito mais forte na terra que a voz de Deus. Até que as pessoas venderam sua primogenitura cristã por um enredo de popularidade, educação e poder político. É uma vergonha ver tal coisa. Porque aí, uma igreja que cresce, que tem a população sob o seu comando, ela pode muito bem pegar um de seus pastores e missionários e colocar eles na política, e eles saem como vereador, eles saem como deputado, eles saem como governadores, eles saem como senadores, porque a tendência, o desejo deles é que chegue à presidência. E quando chega na presidência, eles acharão que terão Deus na terra, porque terão um presidente evangélico. Quanto mais eles subirem nisto, mais eles estarão mais unidos com o catolicismo. Quanto mais eles crescerem na política, mais eles terão que prestar homenagem ao Vaticano. Simplesmente isto. É um rio sem volta, só vai descendo, e não é para o mar, é para o lago de fogo mesmo. Então, veja, nós vemos que as muitas vozes na terra têm desordenado a mente das pessoas. E falando dentro da doutrina, as muitas vozes na terra têm desordenado muitas mentes de muitos irmãos, a ponto das pessoas terem se tornado cegas e surdas à voz de Deus para esta hora. Cegas e surdas. Veja que a Bíblia diz, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não veja com os olhos e compreendam no coração, para não serem convertidos e curados. Mas as pessoas dizem, mas isso não é para mim, porque eu já fui convertido, já aceitei Jesus como Salvador e tal. Ah, é? O Brando disse, você tem que se converter com a mensagem da hora, você tem que ser convertido pelos selos, você tem que ser convertido pela revelação do dia, você tem que ser convertido pela voz dos trovões, e todas essas coisas. Agora Paulo nos disse que o Deus deste mundo, ou Deus deste século, tem cegado a mente das pessoas. Veja isso. E o profeta de Deus, o William Marion Branham, ele disse no sermão, pondo no inteiro amor de Deus, ou se colocando no inteiro amor de Deus, que ele pregou em 1962, no parágrafo 104, ele diz, descrê da palavra, está cego.
descrer da palavra está cego. Agora, o que seria descrer da palavra? Esta é a questão. Porque todo mundo hoje diz que crê na Bíblia. E todos nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então isso não significa isso. Como foi que se descreu das palavras da palavra de Deus nos dias de Jesus? Foi rasgando. Lá naquele tempo eles não tinham o Novo Testamento como nós temos. Nos dias de Jesus eles não tinham o Novo Testamento. A palavra de Deus naquele tempo era os escritos proféticos, aquilo que Jesus referia, a lei, os profetas e os salmos. Mas as pessoas se tornaram cegas quando descreram da palavra. Que palavra era? Aquilo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, que se referia para aquele dia, que era a manifestação messiânica, eles não creram. Então eles, por não crer, eles poderiam obedecer todos os mandamentos, mas não crer num versículo que estava manifesto em seus dias, fez deles incrédulos e cegos para com a verdade. Agora, depois de 2000 anos, nós não temos somente a lei, os profetas e os salmos. Nós temos também Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e assim vai. Gálatas, Efésios, e até chegar em Apocalipse. É muita coisa. Então, aquilo que está na palavra, para se cumprir em nossos dias, aí você vai encontrar isso agora. O que Mombrando disse. Descrer da palavra está cego. A pregação do Evangelho venda, tapa os olhos do incrédulo. A pregação do Evangelho. Quer dizer, quando se traz boas novas. Mas que tipo de boas novas nós queremos para os nossos dias? Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que é boas novas? É só você saber o que era boas novas para os dias de Jesus. As boas novas para os dias de Jesus era o cumprimento da palavra profética. Isaías 9:6. Uma virgem conceberá, Isaías 7:14. E muitas daquelas escrituras. É isto. A pregação do Evangelho para aquele dia, que era apresentar o Messias, João Batista disse, ele está conosco, ele está em nosso meio. Aquele a quem eu apontar o dedo. Veja. Porque ele disse, eu sou a voz que clama no deserto, estou aqui para preparar o caminho do Senhor. Então o que é descrer da palavra? O que foi o Evangelho? Qual foi as boas novas para aqueles dias? Foi exatamente o cumprimento da palavra profética. Então você não precisa me perguntar o que é as boas novas para os nossos dias. É outra vez o cumprimento das profecias para o tempo presente. E quando esse evangelho, essas boas novas, esta revelação é entregue e as pessoas descreem, elas estão cegas, elas são cegadas. E são cegadas exatamente por esse mesmo evangelho que lhes é entregue. Aí você diz, mas é o evangelho que cega? Não, alguma coisa está lá em suas mentes, trabalhando em sua imaginação, onde a maior batalha jamais pelejada é travada. E é lá dentro que o diabo trabalha para colocar outras distrações, outros assuntos, outras vozes, para que ela não possa ouvir a voz de Deus. Novamente no sermão, nada é muito difícil para o Senhor. Parágrafo 20. O Mombrando disse, observe, como hoje devemos pensar que a pregação do Evangelho cega o incrédulo. Não é maravilha que eles não podem ver. Não se maravilhe porque eles não podem ver. Eles estão cegos. Deus disse que eles têm olhos, porém não podem ver. Orelhas, porém não podem ouvir. Veja, se qualquer coisa quero que faças por mim, veja, está aberto meus olhos espirituais, que posso reconhecer a Ele e olhar ao redor e ver a Ele, porque Ele está por toda parte. Eu quero ver isto e de ser cheio, assim com Ele, que eu saberei no caminho, nos primeiros sinais. Mombrando está dizendo, olha, eu quero ter meus olhos espirituais abertos a ponto de poder reconhecer quando eu olhar ao redor, porque Ele, esta presença de Deus, Ele disse, está em todo lugar, onde eu olhar, onde eu for, veja. E Ele diz, eu quero ver isto e ser cheio assim com Ele, a ponto que eu saberei
onde eu estiver caminhando, nos pequenos sinais, em qualquer coisa onde ele se mostrar. Mas só pode ver Deus, onde Deus se apresenta, aquele que tem Deus dentro de si. Deus tem que estar dentro de você para que você possa ver Deus. Aí ele diz: reconhecerei que é Deus. Esse é o desejo de meu coração, ser como o era Abraão. Amém. Por isso que Abraão, quando chegou Deus na sua tenda, ele colocou no lugar certo e serviu Deus da maneira correta. Então eu creio que nós devemos pedir por mais revelação a cada dia. Nós devemos estar pedindo ao Senhor. Pedir por mais revelação do que qualquer coisa, do que comida, do que dinheiro, do que trabalho, do que qualquer coisa. Porque se Deus não abre nossos olhos, se Deus não fizer uma operação com seu laser, sabe, eu falo laser porque uma das coisas mais avançadas hoje é exatamente para tratamento da retina, dos olhos. Que aquilo é colocado lá, injetado em teus olhos, e o foco de luz vai lá e simplesmente queima a célula morta, sem danificar teus olhos. E é exatamente isso que Deus precisa fazer, porque observe que a ciência anda de uma forma paralela com a revelação. Deus tem que ir lá e exatamente queimar em nós exatamente aquela parte danificada que o diabo está tentando deixar desfocado. Porque se Deus não abrir nossos olhos, então nunca veremos o reino de Deus. Porque foi isto nas parábolas. Jesus disse: eles não podem compreender, eles não podem ver isto. Então eu falo por parábolas para que eles não compreendam. Mas a vós é dada a conhecer os mistérios do reino. Mas Senhor, por que nós? Por que nós? Em Mateus 11 ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos olhos dos sábios e entendidos, e as tendes revelado aos pequeninos. Amém. É para os pequenos estas coisas. É os pequeninos que têm seus olhos cheios do colírio santo. Em Apocalipse capítulo 3, aconselho que de mim compre ouro e colírio para que veja. E as parábolas de Jesus foi exatamente para mostrar o que é o reino. Por isso que ele dizia: o reino de Deus é semelhante a tal coisa. E se não podemos ver o reino de Deus, como vamos esperar entrar nele? Se você não souber o que é o reino de Deus, se você não pode ver o reino de Deus, como podemos ter esperança de um dia entrar neste reino? Se você não passou por aquele processo, não passa por aquele processo de estar com Ele como rei, reinando já de uma forma espiritual. Veja, aqui nesta mesma mensagem, eu lembrei agora de um parágrafo onde ele fala sobre o reino espiritual, mas agora eu não vou encontrar para vocês, eu não sei exatamente onde está agora, mas de acordo com o Apocalipse, ele nos comprou, nos fez sumo sacerdote, nos fez reis e sacerdotes, entende? Irmão Branham fala que é um reino, agora é um reino espiritual, para poder no milênio ser um reino literal. Então quem quiser reinar com ele no milênio, tem que ter ele dentro de si, agora reinando sobre este mundo. Por isso é dito, para que os homens vejam as tuas boas obras. Como eu posso ter boas obras, obras de justiça, se Deus não trabalhar através de mim? Por isso que o homem chegou a Jesus e disse: bom mestre, por que me chamas bom? Não há nenhum bom a não ser o vosso Pai que está no céu, a não ser Deus. Veja, então para que os homens vejam vossas boas obras e assim glorifique vosso Pai que está no céu. Esse Pai que está no céu tem que estar dentro de você. Observe que a oração é esta: Pai nosso que estais no céu. Mas este céu, onde é este céu? Jesus já disse: o reino dos céus está dentro de vós. Esse é o segredo, este é o mistério. Esse é o mistério. Bem? Então, se as pessoas não souberem o que é o reino de Deus, não poderá nunca entrar nele. Então, se não podemos ver o reino de Deus, estamos perdidos. Se você não puder ver o reino de Deus, você está perdido em seus pecados. Observe isso. Uma pessoa que não puder ver o reino de Deus está perdida em seus pecados e está caminhando para o inferno. Porque não se obteve perdão de pecado. Não pode se ter perdão de pecado sem ter revelação daquilo, sem ter a revelação do sangue.
sem ter a revelação daquela manifestação que veio exatamente fazer aquilo, fazer a expiação pelo pecado e todas essas coisas. Então agora você vê o quanto que é sério, o quão sério nós devemos tomar o Evangelho. Existem aquelas pessoas que dizem, não importa o que se faça, se entendemos isso ou não, sabe? Não importa, eu não estou entendendo nada disso, não importa, eu vou caminhando assim mesmo, não importa se eu souber disso ou não. Você chega para alguns irmãos e diz, olha, você sabia que o profeta do Senhor falou tal e tal coisa? Você sabia que em tal mensagem está explicando isto? Você sabia que aquele pensamento não estava completo, que aquela doutrina estava errada? Porque o profeta do Senhor pregou determinado sermão e explicou aquilo. A pessoa diz, não me interessa, com o tempo eu vou saber lá. Um dia vai chegar para nós. Um dia meu pastor vai pregar isso para mim. Entende? Esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Os únicos que poderiam dizer isso são aqueles que realmente não entendem mesmo. Eles não entendem e não querem esforçar para se entender, porque para eles é muito difícil entender essas coisas. E é difícil porque Deus não está ali dentro para lhe facilitar as coisas. Por isso o William disse, ele pregou o sermão intitulado, nada é muito difícil para o Senhor. Mas se Deus não estiver ali dentro, meu filho, jamais. Se entendessem, jamais fariam tais declarações como eles fazem. Importa o que sabe. Importa o que se faz. Como se pode render culto a Deus em espírito e em verdade, se não se tem o espírito? Se não se tem a verdade? Não tem como render culto a Deus em espírito e em verdade, que aí é onde estão os verdadeiros adoradores. Se não se tem o Espírito, se não se conhece a verdade, então é uma adoração em vão, é uma adoração caimita. E qual era a adoração caimita? Misericórdia, estão dizendo que os outros aí estão adorando que nem Caim, como se fosse a coisa do outro mundo adorar como Caim. É simplesmente uma adoração sem revelação. É um culto caimita. É prestar um culto sem revelação. No Evangelho de São João, no capítulo 12, versículo 35, está escrito, disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco. E você há de entender que nós até aqui estamos dando continuidade ao culto anterior, para concluir esta parte da parábola. Disse-lhe, pois, Jesus, João 12:35, a luz ainda está convosco, por pouco tempo. Isso foi só para aqueles dias, meus amigos? Você acha que isso foi só para o dia de Jesus? Então vamos voltar às 3 declarações de irmão Branham outra vez. Se a igreja só vê o tempo passado, não há esperança para a igreja. Se, depois de iluminado, a pessoa não seguiu com a palavra, estão mortos. Passou por alto aquilo, estão mortos. E todo o Novo Testamento fala desta hora. Isto é sério, gente. Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, observe isto. Por um pouco de tempo, a luz estaria com as pessoas. Vamos falar para os nossos dias. Esqueça os dias dos apóstolos. O padre é quem faz assim, naquele tempo, disse Jesus aos apóstolos. E o profeta do Senhor veio nos dizer que Jesus está dizendo, é neste tempo para nós. O Novo Testamento fala desta hora, é hoje, isto é hoje. Andai na luz. A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tende luz. Quer dizer, apresse, se apresse. Imagine você ter que ir para um determinado lugar, quem morou na roça, sabe disso. Você vai para um determinado lugar um pouco distante, você sai cedo, sabe? Porque quando anoitece fica difícil, caminhos são trilhas de animais, quase isso, com buracos e tudo, e aquelas passarelas, simplesmente um pedaço de pau, um rolo de pau de uma barreira a outra para cruzar determinados obstáculos. Chamam de pinguela, não é? Ou coisa difícil você andar. Algumas ainda tem um pega-mão, uma vara de lado para você ir apoiando, e outras é só aquela pé de coco, não sei quantos metros que eles atravessam de um barranco para outro.
E você sabe que o caminho é complicado, que é difícil, então você sai cedo e você corre. Vamos, criança, anda que está ficando de noite, anda que está ficando de noite. Por quê? As trevas estão acompanhando, as trevas estão alcançando. Agora imagine isto, o mundo em trevas. Imagine Laodiceia da forma que está. Imagine a situação que está o globo terrestre, espiritualmente falando. Olhe isso com olhos de ar, com olhos espirituais, e veja uma negra escuridão de pecado e de incredulidade cobrindo toda a face da terra. E poucas pessoas, que aonde pisa tem uma pequena luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E você está caminhando, caminhando, e ainda sabendo que esta luz é por um pouco de tempo. Pouco de tempo. Porque chegando ao cumprimento, aquela luz vai apagar. E aí muitos vão querer andar na verdade, muitos vão querer obedecer a palavra, muitos vão querer crer na mensagem, muitos vão querer crer que Deus realmente enviou o mensageiro e cumpriu aquela escritura, e já não vai ter mais esta luz, porque ela vai sair da terra. Então observe isto. Andai enquanto tem de luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Não se pode ver isto? Será que as pessoas não podem ver que isto se aplica exatamente para hoje? Ele está falando da luz. Ele está falando da coluna de fogo. Está falando de uma luz que estaria aqui por um pouco de tempo. E lembrando disso, a coluna de fogo está aqui para mudar os nossos corações. Veja, ele disse, ela está aqui. E devemos caminhar como se em verdade cremos que ele está aqui. Porque não adianta nós falarmos que Deus está presente, é a coluna de fogo, e está com a igreja, e andarmos como se não estivéssemos na luz, pisando em qualquer lugar, como se estivéssemos em trevas. Com o conhecimento que a luz está aqui, aí Jesus disse, se a vossa luz é trevas, quão grande é vossas trevas? Ele disse, a luz está só aqui por um pouco de tempo. Veja, assim que é melhor que você caminhe, siga adiante, siga a coluna de fogo. Não fique para trás. Com base nesta luz do dia, caminhe com ela, não fique para trás. Observe, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tende luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então ele disse, porque o que caminha na escuridão não sabe para onde está indo. Para onde eu vou? De onde eu vim? Quem eu sou? Quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser. Não é assim que fala? Né? É assim que diz. Já vivi mesmo? Será que viveu? Será que viveu? Sabe o que é vida? Quando eu morrer, Deus me leva para onde quiser, me bota onde bem quiser. Não é para onde Ele quiser, é para onde você está indo, para onde você escolheu ir. Essa é a diferença. Quem anda em trevas não sabe para onde está indo. E quantos hoje estão caminhando na escuridão porque rejeitaram a coluna de fogo? Estão rejeitando a coluna de fogo. Não digo só para o mundo incrédulo perverso, não falo só para o mundo denominacional, falo também para o mundo da mensagem em si. Muitos têm rejeitado a coluna de fogo e todavia estão pregando o céu, todavia estão crendo que vão para o céu, enquanto estão maldizendo ao mesmo Deus que está aqui para levá-los para o milênio. Estão maldizendo, estão negando o mesmo Deus. O irmão Branco diz, tu estás aqui, Senhor, tu viestes à terra para fazer isso. E eles não conseguem nem sequer crer na doutrina da presença de Deus, que os homens não reconhecem. Bem, Jesus disse, eles não sabem para onde vão. Então ele disse no versículo 36, enquanto tende luz, João 12, versículo 36, enquanto tende luz, crede na luz, para que sejais o quê? Filhos da luz. Então os filhos da luz, crer na luz é como identificação. É uma identificação, se identificam com a luz. Eles próprios se tornam refletores, enviam adiante o reflexo dessa luz. Mas meus irmãos, a única maneira que se pode crer na luz é enquanto a pessoa está nele. Enquanto se crer, enquanto a pessoa está nele. Porque depois que a luz se vai, não adianta a pessoa querer dizer que crê. Se caminha na luz, assim como ele está na luz, se a pessoa caminhar na coluna de fogo
Enquanto ele estiver nesta coluna de fogo, presente, como foi ensinado a mensagem que é esse Melquisedeque, ele está aqui, a coluna de fogo tem vindo, tem se manifesto para nos mudar. Então observe, se você crê na luz, se você caminha na luz, assim como ele está na luz, então seus pecados são lavados, você é limpo pelo sangue do Cordeiro, e aí você tem companheirismo um com o outro, verdadeiramente um com o outro, verdadeira amizade, verdadeira afeição um com o outro. Foi o que João nos ensinou. Se andarmos na luz, como ele na luz está, observe, da forma que ele está na luz, você tem que andar na luz. Então aí vem a outra expressão de Jesus: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Eu tenho que estar nesta luz do jeito que ele está na luz. Esta luz tem que estar em nós. Temos que ser homens, mulheres da verdade, crentes da verdade. E para isso acontecer, esse Deus da verdade tem que estar em nós. Então João disse: se andarmos na luz, como? Depende. É sim. É o exemplo. É a mesma coisa, nos perdoa enquanto nós perdoamos. Se andarmos na luz como ele na luz está, então nós podemos ter comunhão, quer dizer, temos uma atmosfera de comunhão. Pregaremos sobre isso qualquer dia, se o Senhor permitir. Então nós estaremos numa atmosfera de comunhão com o outro, e aí sim, aí o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, se tem que estar na luz, tem que se crer na luz. Tem que se crer na luz. E observe, estas coisas Jesus falou e se escondeu, se retirou deles. Jesus falou determinadas coisas e saiu da presença dele. É assim que termina. Estas coisas disse Jesus e retirando-se, escondeu-se deles. Então, meus amigos, você está lendo aí em João 12, não é isso? Versículo 37, é isso mesmo? Agora, onde é que fala que ele se retirou? Enquanto tem de luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Agora, por que Jesus escondeu-se deles? Porque é exatamente o tipo, é exatamente o modelo, a norma de como é, como seria, como teria que ser hoje. Ele era a luz, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Está falando em parábolas. E aqui ele explica isto. Enquanto tem de luz, andai na luz. E ele, assim que terminou de falar, se retirou, mostrando que a luz vai sair um dia. A luz, um momento ela sai. A luz, um dia ela se vai. Olhe, de acordo com o que o mensageiro nos ensinou, a alfa se tornou ômega. A manifestação alfa é a mesma coisa agora da manifestação ômega. Por isso ele diz, todo o Novo Testamento fala desta hora. E no versículo 37 diz: e ainda que tinham feito tantos sinais, diante deles não criam nele. Estavam em trevas, estavam cegos. Isto foi o grande volume de milagres que ele fez. O grande volume de milagres, veja, e ainda que tinham feito tantos sinais diante deles, não criam nele. O grande volume de milagres foi o que fez também, foi o que fez com que eles ficassem cegos. Por quê? Por quê? Porque se torna muito comum para as pessoas. Ele fez muitos milagres e eles ainda queriam: me mostra mais um sinal para crermos em ti. Me mostra mais um sinal e aí creremos em ti. Entende? Quantos sinais Jesus fez? Quantos seria suficiente para que eles crescem? E hoje, quantas coisas nós temos que falar? Quantos versículos temos que mostrar? Mostrando que é a verdadeira doutrina, que foi estabelecida por Jesus, por seus apóstolos, e agora foi restaurada pelo sétimo anjo, pelo anjo restaurador. E vamos provar o que para as pessoas? Teremos que pregar quantos sermões sobre a deidade para poder mostrar que Jesus não é seu próprio, não é o próprio Pai.
Temos que provar isso em quantos sermões? Desde os anos 47 até 65, mostrando a doutrina que o mensageiro pregou. Não adianta você provar. Provando sua palavra, parágrafo 32. Aliás, 32. Agora Deus está simplesmente tão apto a provar sua palavra esta noite, quanto Ele sempre aprovou. E a Bíblia também diz: examinai tudo, retende o bem. Agora vocês já ouviram, sem dúvida, ouviram o velho provérbio: prove que eu acredito. Mas isso não é comprovado. Muitas vezes eu vi muitas coisas serem provadas, que eram absolutamente, até cientificamente provadas, e ainda assim as pessoas não criam nisto de qualquer modo. Eu estava conversando com um homem aqui não faz muito. Estávamos conversando sobre cura divina. Ele disse: eu não creria nisto. Não me importa o que acontecesse, quanta prova você pudesse mostrar isso, eu nem assim creio nisto. Bem, certamente, não importa o que você alguma vez fizesse por esse homem, ele está perdido. Ele não pode crer. Não há nada nele para crer. Então não adianta você provar. Ainda que Jesus tinha feito muitos milagres, mesmo assim não creram nele. O volume de milagre cegou eles, e aquilo se tornou uma coisa comum para eles. E esta é a mesma coisa que tem acontecido nesta hora. É o volume que se tem, a quantidade que se tem, a facilidade de adquirir as coisas, a facilidade de ter isto em casa, de ter isso em mãos, que se torna comum. Porque quando, na época de namoro, é aquela alegria para ver a namorada, para ver o namorado, aquela coisa toda? Porque não via todo dia, era de 8 em 8 dias, de 15 em 15 dias, quando era permitido, né, irmão? Não era assim antigamente? Quando era permitido ver. Bem, mas hoje, não se casa com aquele amor, não se casa com aquela alegria, porque já se tornou tudo comum, Porque não se tem espera, vou esperar para vê-la, puxa, sabe? Chegava no final de semana, tomava um banho, colocava a melhor roupa, para ir conversar com os pais, não era tanto conversar com a namorada, tinha que conversar com os pais. Ela trocava uns olharezinhos, uma conversinha, pouca coisa. Estava namorando. Mas hoje o namoro é vida a dois. Então se torna comum as coisas. Então leve isso para o outro lado, para outras áreas. Sabe? Você vê o irmão só nos cultos, aquela coisa, aquela ali. Mas se você vê ele todo dia, toda hora, todo instante, aquela pessoa que vai todo dia na tua casa serrar a tua boia, aquilo só é uma coisa comum. Chega a perder o respeito. Então toda vez você diz sim, 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 aí você é uma pessoa abençoada. Mas vai chegar um momento, a primeira vez que você diz não, você vai se tornar um demônio para aquela pessoa. Porque você se tornou comum para ele, para ela. Mesma coisa entre o casal. Se um se tornar comum para o outro, acabou o respeito, acabou aquela coisa. Quantos anos viveu Abraão e Sara? Ela ainda chamava de Senhor. Meu Senhor Abraão. Quer dizer, nunca perdeu, nunca ficou uma coisa comum, costumeira. E o que acontece é que a mensagem tem se tornado uma coisa comum para as pessoas. As pregações, os cultos têm se tornado comum. As mensagens têm se tornado uma coisa costumeira. As literaturas, os CDs, as gravações, tudo tem se tornado uma coisa comum, porque é fácil ter em mão. Fartura traz fastio. Quer que você vê as crianças tudo? A despensa cheia, mas meu menino não quer, só quer comer essas bobagemzinhas, só quer salgadinho, só quer balinha, mas comida mesmo não quer, porque está fartura em casa. Mas o filho daquele pobrezinho lá, que não tem o que comer, meu Deus do céu, quando pega um pão seco, sai rasgando para ali afora, mistura ainda com farinha para atender. Quando lemos estas palavras de encerramento, para encerrarmos aqui, para encerrarmos hoje, eu quero ver rapidamente com vocês como essa luz boa, em que estamos agora enfocando, olhando esta luz, a revelação do dia, é outra vez Cristo mesmo. Ele é o ungido, observe isto agora, porque ele tem recebido sua unção do grande ungidor mesmo, o Pai da Glória. E o irmão me ligou ontem me fazendo essa pergunta: o que seria isto? Qual é a diferença? Já que é dito que Cristo significa o ungido. Cristo significa o ungido.
Então, Jesus, ele então é Cristo, porque ele foi ungido. E o que muita gente precisa entender é que Cristo é o Espírito Santo. Cristo é o Espírito Santo, é Deus mesmo. É o ungidor. Aquele que unge, o único que pode dar a unção. E aquele que recebe a unção se torna Cristo. Porque a unção é o ungidor na pessoa. A unção em Jesus foi o Pai da glória nele, ungindo, fazendo dele o Cristo. Este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. A unção naquele ser fez dele o Cristo. Isso quer dizer, Cristo, o Espírito Santo, estava habitando nele. E enquanto vocês leem João 12, 38, que nós acabamos no 37, eu quero que você veja aí na sua escritura, João capítulo 12, versículo 38, nós vamos ler isso junto para concluir. Eu quero que os irmãos se deem conta de que Jesus fala desta luz caminhando, veja, caminhando nisto. Nisto como? Nesta relação que eu vos falei. A luz é enfocar Cristo. Por isso João fala da luz que nós vimos, apalpamos, tocamos na palavra da verdade. E depois ele fala, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com o outro. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, porque ele fala da luz. E João sabia de quem estava falando, que ele diz, Deus é luz. Então ele diz, como ele na luz está, vem, aí ele diz, o sangue de seu Filho, daquele ser que é luz, nos purifica de todo pecado. Vem? Então você agora tem que entender isso, que quando Jesus fala desta luz, de andar na luz, estar com a luz, ele está falando daqueles que têm recebido também esta unção, que a Bíblia diz, mas vós tendes a unção do Santo. Então você agora observe, eu quero que vocês se deem conta de que Jesus fala desta luz, e caminhando nisto, significa de dualidade, observe bem a expressão, com o Pai. E alguém já disse que eu estou pregando dois deuses, porque nunca entenderam o relacionamento entre o Pai e o Filho. Nunca compreenderam o significado de Deus em Cristo. Nunca entenderam o significado. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A relação que eu disse, caminhando nisto, nesta luz, que sempre foi isto, o Pai e o Filho. Por isso João diz assim, aqueles que têm a doutrina de Cristo, que tem tanto ao Pai quanto ao Filho. E João diz, quem não tivesse doutrina, não se juntai com eles, não comais com os tais. Observa a carta de João. E João foi quem ensinou a Policarpo, Policarpo foi quem ensinou a Irineu. Irineu era o segundo mensageiro da era. E lembrando disso, Irineu tinha uma real compreensão da deidade. Então essa luz em que estamos caminhando, ou alguns para caminhar, para entender a relação entre o Pai e seu Filho, que também nós podemos entrar em relação, é nós. Você tem que entender. Por isso que eu falei, essa relação de dualidade, não que seja duas pessoas, porque só tem uma pessoa. Deus não é pessoa, Deus é Espírito, só tem uma pessoa, que é a imagem expressa do Pai, que é Jesus Cristo, seu Filho. Não é difícil, não é complicado. E o nosso Evangelho não está encoberto, só para os que se perdem. Então, precisamos andar nesta luz de compreender esta relação entre o Pai e o Filho, para que você possa ter também esta dualidade. Veja, na sua relação entre você e Deus. E esta dualidade, eu e Deus, é que te faz um com Deus. Por isso, na relação entre o Pai e o Filho, na oração Jesus diz para que sejam um, ó Pai, como eu e tu somos um. Estão entendendo? Por isso que é eu e o Pai somos um. É você e Deus. Você tem que se tornar um com Deus. Um com a verdade. Um com a palavra.
Então, se a pessoa não entender isto, a relação entre o pai e o filho, ele não vai conseguir chegar neste enfoque, nesta luz, nesta clareza, de ter também uma dualidade com o Pai, por Cristo, que quer dizer, ungido em vocês, e Cristo em vós, ó Espírito Santo em você, é a esperança da glória, disse São Paulo. E nós sabemos que Deus é o Pai da glória. E este Pai da glória tem vindo para dar a cada um de nós, dar a seus filhos, o Espírito, que é seu espírito de sabedoria, revelação e conhecimento. Sabedoria, revelação e conhecimento, segundo as palavras de Paulo que ele escreveu na Epístola aos Efésios. Então vamos colocar de pé e vamos então ler João 12, versículo 38. Espero que não tenha surgido dúvida quando falei sobre o Pai e o Filho entre você e Deus. João 12, versículo 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus. Então, apesar de tudo isso que está acontecendo, que talvez vocês nem sequer cheguem a conhecimento, sabe? Mas alguém que conhece sabe do que eu estou falando quando ouvi falar essas coisas. Apesar de tudo, tem muitos que crerão na verdadeira doutrina, mas não vão confessar isto, com medo de romper com o companheirismo, com medo de romper com tais ministérios, para não serem expulsos da sinagoga. Estou lendo a Bíblia, de novo, versículo 42. O 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Que Jesus nunca pediu adoração para si, Jesus nunca pediu crença para si, porque ele veio manifestar o Pai. Você quer adorar a Deus? Adore a Jesus. Você quer amar a Deus? Ame a Jesus. Você quer crer em Deus? Creia em Jesus. Quer receber alguma coisa de Deus? Peça em nome de Jesus. É algo tão sagrado que ele disse: é meu filho amado, eu tenho prazer de habitar nele. Jesus clamou, foi alta voz, impostou a voz, foi bem forte aquilo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Ele poderia dizer: eu não sou o juiz, porque ele é o advogado de defesa. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Por que Jesus disse isso? Quem acompanhou o assunto das parábolas sabe muito bem que Jesus disse: a doutrina não é minha, eu estou falando o que eu aprendi com meu Pai. Então as palavras de Jesus eram um eco das palavras do Pai. Aí Jesus diz, quando ele falou sobre a rainha de Sabá, que ela se levantará para condenar esta geração. Aí William Branham diz: Senhor, deixe que minha voz naquele dia esteja como agora, clamando tão alto quanto o pecado, como estou fazendo aqui. Aí ele diz: tudo está registrado. Então o que vai julgar essa geração? Aquilo que você pregou, aquilo que você ensinou, aquilo que você disse, aquilo que você mostrou para as pessoas, a verdade que você permaneceu nela e expôs para as pessoas, porque não é sua verdade, não é suas palavras, não é sua doutrina, é a voz de Deus através de você. Por isso aquele que não tem, até o que tem será tirado, e você já aprendeu. É aqueles que não têm capacidade de levar adiante aquilo.
de fazer eco às palavras. Versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu testemunho sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. O que dizer e o que falar, o Pai teve que lhe ensinar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Amém. Aí o irmão Biratão ouve uma pregação dessa, tem que colocar o título de idade de novo, porque é só da idade. Gente, a doutrina de Cristo é essa. Tudo está entrelaçado. O que eu ensinei, o que eu falei, disse Jesus, não falei de mim mesmo, mas foi tudo que o Pai me disse para dizer, eu disse. Que homem, que filho obediente. Que filho obediente à completa vontade do Pai. Aprendemos mais um pouquinho hoje, não aprendemos? Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, por este culto. Obrigado por estas pessoas. Obrigado por estes irmãos. Obrigado, Senhor, pelo esforço de cada um, pela capacidade que eles têm para crer, para ver estas coisas. Sabemos, ó Deus, que para alguns se torna um pouquinho difícil por causa de suas imaginações, mas pedimos que o Teu Espírito Santo amplie isto devido a estas palavras e que as pessoas sejam curadas pelo Senhor. Curada tanto no físico quanto na alma, Pai amado. Nós cremos naquilo que é a verdade, naquilo que é, ó Deus, santo e sobrenatural. Portanto, que a Tua voz fale aos nossos corações a cada dia, Senhor. Que não estejamos com nossos ouvidos tapados sem conseguir ouvir o Senhor, mas que possamos ouvir e transmitir, ser um retransmissor disso que estamos ouvindo. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós pedimos a Tua bênção. Também por aqueles que estão enfermos e necessitados, pedimos que o Senhor os ajude e os abençoe. Cumpra a Tua vontade sobre cada uma dessas pessoas. Eu oro, Senhor, por minha esposa onde ela está, por sua viagem de volta, por minha mãe que está enferma, Senhor, por todos os nossos parentes. Cada um tem um pedido a apresentar diante do Senhor, mas o Senhor conhece todas as coisas e sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Ajuda as criancinhas, nossos filhinhos, dai saúde para eles, Senhor, porque o que ganhamos, ó Deus, é o suficiente para nos alimentarmos. Não temos por que estar gastando com farmácia e com tantas coisas. Tenha misericórdia, ó Senhor. São pais de famílias que se esforçam, que cumprem com suas obrigações, tanto lá fora quanto aqui na igreja também. Então ajude cada um deles, estejam com eles, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória te pedimos. Amém. Não se pode matar, a semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge no céu. A semente é fiel ao processo de Deus, cresce em direção à fé. A
que nasceu e depois os botões que se abrem em flor nascerão.